Um bom dia para todos vocês, meus queridos alunos da nossa escola de teologia, no nosso curso de intensivo de teologia. Hoje, continuando falando sobre Gênesis, vamos fazer uma abordagem panorâmica, é claro, sobre a queda. E vamos entender como que Deus já estabelece o plano do Evangelho a partir da situação terrível em que o homem se encontrou. A queda se deu exatamente no instante que Satanás torceu a palavra de Deus e o ser humano creu em tal distorção. Satanás se aproximou de Eva, conforme registrado no capítulo 3 do livro de Gênesis, e ele induziu Eva a tomar uma posição de desobediência a Deus. E a estratégia de Satanás não mudou. Até hoje ele insiste nisso. Então, naquele instante em que o homem pecou, a maldição da morte caiu sobre ele. E toda a terra sentiu o resultado dessa queda. Paulo explica isso em Romanos capítulo 8, versículo 20, quando ele diz: porque até a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua causa, mas por causa do que a sujeitou. Então, a partir do momento em que Adão e Eva se desviaram do plano original de Deus, a terra passou a produzir cardos, abrolhos, espinhos. A aflição, o cansaço e a dor vieram sobre o homem como consequência. Agora a maldição sobre Adão é: do suor do teu rosto irás colher o teu pão. Então haverá sofrimento, dificuldade, angústias no trato com a criação que Deus fez para que o homem cuidasse dela. Agora essa mesma criação que era para servir ao homem se torna uma ameaça para ele. Mas é interessante que no capítulo 3, versículo 15, nós encontramos aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, porque nesse versículo há uma promessa de redenção que seria realizada exatamente por aquela semente da mulher, que futuramente esmagaria a cabeça da serpente. Bom, a mensagem da redenção ela é trazida pela necessidade de se fazer uso do sangue. Ali, o próprio Deus mata um animalzinho, derrama o sangue dele, e com a pele desse animal ele faz vestes para cobrir a nudez. Agora, Adão percebeu o seu pecado, e ele percebeu pela sua própria nudez. Antes da queda, a nudez não era problema para eles nem se notavam que estavam nus. Mas agora, aquilo que antes não os incomodava, devido à pureza do seu coração, torna-se um problema para eles. Então Deus vem e cobre de pele o corpo do homem e da mulher. E isso obrigou Deus a matar um animal. Foi o próprio Deus que matou esse animal, como um apontamento profético para aquilo que aconteceria lá na frente, quando o perfeito Cordeiro de Deus iria derramar o seu sangue, não apenas para cobrir os nossos pecados, mas para nos redimir do pecado, para lavar e purificar o pecado de nossas vidas. Então, cumpre-se já desde o início a necessidade do derramamento de sangue para a remissão do pecador, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. A maldade agora está no coração do homem, e se estende por Caim, que mata seu irmão Abel. Lameque, que se vangloria perante as mulheres, dizendo que feriu um homem só porque ele pisou o pé. Caim, depois da morte de seu irmão, foge porque tem medo de ser vingado. Então há uma sucessão agora de pecados e de maldições que passam a acompanhar as gerações futuras de Adão e Eva devido ao seu pecado. Mas aqui há uma questão: de quem Caim está fugindo? O texto nos aponta para o fato de que Caim está fugindo dos habitantes da terra que já nasceram. Naqueles dias, os homens viviam muitos anos, e a Bíblia, embora saliente somente os nomes dos primeiros filhos de Adão, dá a entender que a proliferação da raça humana se deu de modo abundante ainda nos dias de Caim. Se você tomar a sua Bíblia e abri-la em Gênesis, no capítulo 4, e você pode acompanhar a leitura do versículo 11
até o versículo 14, o texto diz assim: e agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então nós percebemos que aqui Caim viveu debaixo da maldição do pecado que ele cometeu. E essas maldições que foram geradas pela raiz de iniquidade na vida de Adão e Eva se tornam então companhia constante na vida das suas futuras gerações. Pois bem, o livro de Gênesis também ele nos traz algumas narrativas especiais. Uma delas é o dilúvio, que se encontra em Gênesis capítulo 5 até o capítulo 9. O dilúvio acontece então como uma correção às inclinações dos homens. A humanidade se perverteu de uma forma assim assustadora, muito grande, e era muito cedo para o homem atingir o nível de maldade que já havia alcançado. A maldade do homem encheu o coração de Deus de indignação. Então Deus busca dentre aquela geração um homem santo, um homem justo, e ele encontra isso na vida de Noé. E ele dá uma ordem para Noé. Noé deveria construir uma arca na qual ele e sua família apenas se salvariam. E de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, esse número de pessoas que entrou na arca juntamente com Noé era um número de 8 pessoas, formada exclusivamente pela sua família, né? Então Pedro diz, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Noé colocou ali um casal de cada um dos animais que Deus enviou para dentro da arca. E a arca enfrentou um dilúvio de 40 dias. E ao final de tudo, né, mais de 100 dias se passaram, a arca pousa nas montanhas de Ararat, cordilheira que faz divisa entre a antiga Mesopotâmia e a atual Armênia. Muitos livros já têm sido escritos para narrar testemunhos de pessoas que viram a arca por ocasião do derretimento das geleiras que encobrem a cordilheira o ano inteiro. Então há livros escritos, um livro muito interessante que vale a pena você conferir, é um livro intitulado E a Bíblia Tinha Razão. É um livro onde se mostra que, através de pesquisas arqueológicas, que fatos como o dilúvio e outros na Bíblia realmente aconteceram. Do capítulo 10 até o capítulo 11, nós vamos encontrar a história de Babel, outro fato marcante para a história das civilizações. Esse fato ocorreu quando os homens resolveram contrariar a ordem dada por Deus de se espalharem pela terra. Ao mesmo tempo, crescia no coração do homem o desejo da fama. O lema da Torre de Babel, que se encontra no capítulo 11, versículos 3 e 4, é: façamos o nome. Esse era o lema. Esse era o grande objetivo daqueles homens ao construir essa arca. Um arqueólogo muito famoso chamado Alexander Hislop descobriu em seus achados arqueológicos dados que remontam à época de Nimrod, que é mencionada em Gênesis. Segundo seus achados, este Nimrod teria sido o cabeça daquela iniciativa que resultou o castigo da confusão das línguas. Então, aqui em Babel, Deus mostra que ele é contrário à unidade que se estabelece em cima de um projeto que contraria o seu plano e o seu propósito. Se nós queremos servir a Deus, nós devemos trabalhar pela unidade, pela unidade de pensamento, de propósito, em cima dos planos que ele estabeleceu para este mundo. A igreja é chamada a ser a comunidade
da unidade e do serviço a Deus. No próximo encontro falaremos sobre Abraão, os seus descendentes, e vamos ver como que Deus, de uma família, constituiu uma nação. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.